Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de reflexão na jornada do polimento do ser. O papo de hoje mergulharemos em um fenômeno que tem ganhando bastante destaque e gerado muitas curiosidades nas redes sociais. Essas bonecas hiperrealistas, com detalhes impressionantes que simulam recém-nascidos, despertam uma gama de emoções e levantam questões importantes sobre a nossa psique e as necessidades humanas. E você tem visto essa polêmica? Essas bonecas hiperrealistas, com detalhes impressionantes, parecem reais, são recém-nascidos que despertam uma gama de emoções. Eu venho aqui falar sobre a saúde mental, Então, mas antes de iniciarmos, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não está inscrito, dê o seu like. Isso ajuda muito a plataforma a entender que você gostou e ajuda o canal a crescer. Então, para alguns, os bebês reborn são obras de arte, peças de colecionadores que encantam pela sua beleza e realismo. Mas já para outros, a conexão vai muito além, Vemos pessoas dedicando tempo, carinho e até mesmo recursos financeiros significativos a esses bonecos, tratando como se fossem filhos. E essa dedicação levanta um questionamento crucial. O que leva alguém a fantasiar uma relação parental com um objeto inanimado? Na perspectiva da psicanálise, esse fenômeno pode nos levar a camadas profundas da nossa experiência emocional. E será que essa busca por um filho de silicone esconde um luto não elaborado, talvez pela perda de um filho, pela infertilidade ou até mesmo pelo ideal não concretizado de formar uma família? Ou será que essa fantasia preenche um vazio afetivo, uma carência de conexão e de um amor incondicional que por alguma razão não está sendo encontrado em relacionamentos humanos? Então, a necessidade de nutrir, de cuidar, de se sentir necessário é intrínseca ao ser humano. E em alguns casos, o bebê reborn pode oferecer uma saída para expressar esses instintos parentais quando as outras vias não estão disponíveis ou se mostram desafiadoras. Na minha opinião, a fantasia de ter filhos através de bonecos reborn pode sinalizar uma variedade de dinâmicas emocionais e buracos internos. Em alguns casos, essa fantasia pode representar uma forma de evitar ou lidar com os aspectos desafiadores da vida real, como o luto, por exemplo, dificuldades em relacionamentos, como a solidão, ou a ausência de um parceiro para ter filhos. A outra questão polêmica envolvendo esses bebês de silicone no Brasil, especialmente quando figuras públicas, influenciadores digitais que tratam os bebês reborn como se fossem filhos reais, expondo uma série de camadas psicológicas e sociais importantes de se refletir. Então vamos lá. Primeiro, psicologicamente, o uso de bonecos reborn pode servir como mecanismo de compensação ou sublimação emocional. Então, em alguns casos, mulheres que sofrem de perdas gestacionais, infertilidade ou solidão intensa podem projetar nesses bonecos uma forma simbólica, um vínculo afetivo. E o problema surge quando essa relação ultrapassa o simbólico e começa a ser encenada como real para o público, especialmente quando envolve crianças assistindo, sem ter o discernimento sobre o que é fantasia e o que é realidade. Então, segundo a psicologia analítica, Jung traz um movimento claro de projeção arquetípica que o bebê como símbolo da pureza e da vulnerabilidade e da nova vida. Então, quando esse arquétipo é instrumentalizado, ele pode ser esvaziado no sentido, tornando-se um produto de consumo emocional para gerar engajamento. Então, segundo são os influencers, que estão atrás de likes, um capitalismo afetivo que tocam no ponto mais sensível dessa discussão e talvez seja aí a forma como os influenciadores digitais monetizam essas experiências.
E muitas vezes o conteúdo gira em torno da exposição intensa das emoções, da artificialização das relações humanas e do apelo bizarro ou incomum para atrair curtidas, seguidores e parcerias comerciais. Então, nesse meio, vale tudo para monetizar, sem pensar nas consequências psicológicas para a sociedade. Então, esse fenômeno, ele se encaixa no que chamamos de capitalismo afetivo, onde os sentimentos, intimidade e até traumas são convertidos em moeda digital. E em vez de promover reflexão, empatia ou cuidado, o que temos é uma espetacularização de tudo medido pelo número de visualizações. Eu realmente estou assustada e muito preocupada com isso. Terceiro, na minha opinião, sobre essa polêmica desses bebês de silicone, não é sobre os bonecos, mas sobre a nossa cultura digital adoecida. Estamos cada vez mais aceitando que o valor da experiência humana dependa de quantos cliques ela gera. O que antes poderia ser tratado no silêncio de um processo terapêutico, agora é exposto em vídeos com trilha sonora, monetização e comentários abertos. Não é apenas uma questão de se é certo ou errado de brincar com bonecos. A pergunta mais urgente é: por que estamos consumindo isso no entretenimento? Porque a dor, a fantasia ou a carícia emocional alheia se tornam espetáculo. No entanto, é fundamental olharmos para os possíveis impactos psicológicos dessa dinâmica. Se a imersão nesse mundo de fantasias se torna excessiva, a ponto de substituir interações sociais reais e saudáveis, podemos estar diante de um risco de isolamento. Isso mesmo. E além disso, em casos mais raros, a dificuldade em distinguir claramente entre a fantasia e a realidade pode indicar questões psicológicas muito complexas que demandam atenção profissional. Então, o boneco, ele pode oferecer um senso de controle e de previsibilidade que falta em interações humanas reais. Cuidar de boneco pode ativar sentimento de carinho, de proteção, de propósito, o que é muito positivo, principalmente na infância. Mas na fase adulta, para algumas pessoas, isso pode preencher uma necessidade de nutrir carências afetivas. Algo que falta. Algo que faltou talvez na infância. Se a dedicação ao boneco se torna excessiva e substitui interações sociais reais, pode levar ao isolamento e dificuldades de manter relacionamentos interpessoais saudáveis. Então a tecnologia, ela trouxe qualidade de vida para nós, mas ao mesmo tempo distanciamento físico. As pessoas estão com dificuldade de interagir umas com as outras, preferem conversar por mensagens de textos ou áudios nas redes sociais e não tem paciência em telefonar ou tomar um café para um bate-papo com seus familiares, com seus amigos. Não é uma forma também de interagir. E se comunicar em áudio, por exemplo, é possível acelerar, porque agora nós temos essa opção de acelerar o áudio, né? Então, a pessoa vai ouvir rapidamente e vai fazer outras coisas. Porém, não há uma interação física, né? Não há uma interação emocional. E isso gera, de forma inconsciente, um isolamento, uma solidão, uma carência afetiva. Então, o que me preocupa em relação aos bonecos é a dificuldade do indivíduo distinguir claramente entre o que é um boneco e o que é um ser humano real, o que pode indicar questões psicológicas mais profundas. A fantasia, ela se torna realidade ao ponto de uma pessoa ir na emergência do SUS e brigar por um atendimento médico, né, a esse boneco e solicitar medicamentos para esse boneco, acreditando que ele está com febre. Se bem que eu ainda não estou acreditando muito nessa possibilidade. Como eu disse, eu não sei até que ponto isso é uma monetização ou se de fato é verdade. Se foi verdade, mais uma vez eu reforço a necessidade de fazer terapia, de buscar uma ajuda, um recurso terapêutico para avaliar bem essa situação, né? Porque chegar ao ponto de pedir atendimento para um boneco, então realmente, provavelmente essa pessoa já saiu da fantasia acreditando nessa realidade que ela criou, porque a nossa mente cria realidades o tempo todo. Tudo que nós pensamos
é uma realidade que nós estamos criando, seja bom ou ruim. Como dizia Albert Einstein, são bolas que nós estamos jogando na parede e essas bolas vão voltar para nós de alguma forma. Então ele dizia na sua citação que se jogamos uma bola forte, ela voltará forte, se jogarmos a bola fraca, ela voltará fraca, porque a vida não se apieda, ela simplesmente devolve aquilo que nós jogamos, seja pensamentos, palavras. Então que possamos refletir sobre tudo isso que está acontecendo, para que possamos entender também o processo de monetização dessas notícias, desses vídeos, não é? Porque nem todo mundo parece que está preocupado com a saúde mental, né? Eu não tenho nada contra quem coleciona, quem tem os bonecos e brincam. Eu acho que na vida tudo é o equilíbrio, nem mais e nem menos, porque se também você excede naquilo que é muito bom, gera desequilíbrio. Então o ideal é o equilíbrio em tudo na nossa vida. Na minha concepção, a nossa felicidade está no equilíbrio. Quando nós conseguimos equilibrar não só as nossas emoções, mas tudo na vida, então podemos dizer que estamos felizes, não é? Então, eu deixo aqui essa reflexão, né? Cuidar de um bebê pode dar um senso de propósito e um significado na vida para algumas pessoas, especialmente se estão se sentindo perdidas ou sem direção na vida, né? A fantasia, ela pode ser alimentada por uma visão idealista de parentalidade, né? Sem considerar os desafios e as complexidades reais de criar um filho. Então, para algumas pessoas, cuidar de um bebê reborn pode ser um hobby inofensivo, uma forma de expressar criatividade ou colecionismo. Então, o problema surge quando essa fantasia interfere na vida real, causando isolamento, sofrimento ou dificuldade em distinguir fantasia e realidade. Se essa fantasia estiver causando sofrimento ou prejuízo na vida dessa pessoa, ela precisa buscar ajuda de um psicólogo, um terapeuta ou um médico. É crucial para explorar as questões emocionais subjacentes e desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis, porque os bebês de silicone e a fantasia de ter filhos com eles pode ser, sim, um sintoma de necessidades emocionais que não foram atendidas, como os lutos não elaborados, dificuldade de lidar com a realidade. Compreender as motivações individuais desses impactos psicológicos é essencial para oferecer apoio adequado a essas pessoas. Então, não estou aqui julgando nem criticando, apenas uma reflexão. É importante ressaltar que nem toda admiração por esses bebês de silicone é um sinal de sofrimento ou um buraco emocional, Para alguns pode ser realmente um hobby, uma forma de expressar de forma artística ou até mesmo maneira de lidar com a solidão de forma leve e passageira, dentro do equilíbrio. Então, a linha separa o hobby da fantasia quando ela começa a ser prejudicial, E quais são os buracos emocionais que essas pessoas podem estar carregando? Luto não resolvido, carência afetiva profunda ou um vazio existencial em busca de propósito? A resposta não é simples. Exige sensibilidade, cada indivíduo tem a sua própria história e suas próprias motivações. O nosso objetivo aqui é não julgar, mas sim trazer uma luz a esse fenômeno que nos convida a refletir sobre as complexidades da psique humana, sobre as nossas necessidades emocionais básicas e sobre as diferentes formas que encontramos para lidar com a realidade e com os nossos anseios mais profundos. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já conhecia essa tendência dos bebês reborn e a polêmica que tem gerado muitas opiniões? Coloque aqui embaixo o seu comentário. Aproveite para se inscrever no canal e, por favor, compartilhe. E confesso que a minha maior preocupação é essa banalização que se tornou. A gente tem que entender também que tem muitas pessoas que ganham dinheiro na internet, nas redes sociais, monetizando qualquer coisa. Uma coisinha vira uma coisona para poder simplesmente ter like, e a pessoa é profissional, ela está monetizando aqui para julgá-los também. Eu só acho que a gente tem que ter o bom senso e a gente pode ganhar dinheiro sim, mas também não gerar o desequilíbrio de outras pessoas. Precisamos ter empatia, Fazer o nosso trabalho com empatia, porque muitas pessoas estão realmente com problema de saúde mental e
não deixe de incentivar as pessoas. Na verdade, eu acho que essas bonecas foram criadas com objetivo até para as crianças, para elas desenvolverem ali a sensibilidade, o cuidado, né? Aprender a ter empatia, como que se cuida, né? Eu, por exemplo, brinquei muito de boneca na infância, não eram essas bonecas, né? Na década de 70, 80, as bonecas eram diferentes, né? Elas eram de plástico mesmo. E eu sempre fui apaixonada por uma que eu nunca tive, que ela tinha patins, ela andava de patins, era a coisa mais bonitinha. E mamãe e meu pai, eles não tinham condições de comprar. Então eu ficava olhando aquelas bonecas, sonhava em ter uma. Mas eu vivia aquele mundo da criança de fantasia. Depois que eu me tornei moça, adulta, não brinquei mais de boneca, mas eu não tenho nada contra quem faz coleção e brinca. Mas é sempre o equilíbrio. A mesma coisa pode acontecer para quem tem animais de estimação. Todo o excesso a gente tem que refletir que tem alguma coisa faltando, alguma coisa que precisa ser vista, né? E é isso, gente. Acho que o equilíbrio é que nos traz também para a realidade, porque se a gente cria a realidade o tempo todo, nós podemos acreditar nela e viver ela, né? Então, se uma pessoa acredita realmente que aquele bebê é de verdade, que ele tem sentimento, que ele tem emoção, que ele passa mal, que ele fica doente, então é um caso a ser analisado com muita cautela, né? E quem tem criança, explicar para essa criança que aquela boneca, que parece muito com a gente, ela não tem vida. E que aquela criança, porque a criança ela tem um universo, um mundo totalmente diferente do nosso. E ela acredita nisso. Então os pais precisam conversar com essa criança e explicar para ela o que é real, o que não é real. Não é? Naquele momento que ela está brincando ali, na fantasia dela, de cuidar, de dar banho, de brincar que está doente, está tudo certo. Agora a criança precisa entender que aquela boneca não tem vida. É importante os pais conversarem com seus filhos, né? Não só nisso, mas também em outras questões, né? E eu espero deixar aqui então para vocês essa breve reflexão. Então eu vou ficando por aqui, deixando o meu recadinho, tá bom? Vamos tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê na internet, vamos explicar para as nossas crianças, tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.